Então, pessoal, bom dia. Então, essa é uma das aulas de zoologia de campo teóricas. Eu vou fazer somente a parte de biossegurança, a parte de mamíferos eu vou passar para vocês e fazer no campo. Os objetivos pedagógicos são aprender os princípios de biossegurança, né? E depois eu vou fazer essa parte no campo de técnicas de registro de informação de coletas. A gente vai fazer os objetivos científicos dessa zoologia de campo para a parte de mamíferos, vão ser o levantamento rápido de pequenos mamíferos, identificação taxonômica do material coletado e comparação desse material do que tem na literatura e preservação do material em coleção. Em termos de biossegurança, por que a gente está fazendo essa aula de biossegurança? Essa aula de biossegurança é sempre feita antes da zoologia de campo, né? Por quê? Porque a gente tem uma proximidade filogenética que aumenta a probabilidade de adaptação de parasitos, né? Como agora todo mundo está muito mais informado da pandemia de SARS-CoV, mas eu fiz de propósito de não modificar nada nessa primeira parte e só adicionar alguns slides de SARS-CoV, porque a maior parte dos princípios que a gente utiliza aqui na biossegurança, normalmente em zoologia de campo, não mudaram, né? Então a gente já faz essa aula aí há alguns anos, justamente porque trabalhar com mamíferos é filogeneticamente muito mais arriscado do que trabalhar com outros taxons. A gente tem várias classes de risco de agente infeccioso, né? Tem risco 1, né, para micro-organismo de baixo risco individual ou de baixo risco à comunidade, ou seja, que não causam doenças ao homem ou animais sadios, né, por exemplo, lactobacilos. Classe de risco 2 são micro-organismos de risco individual moderado, risco limitado para a comunidade, mas que não causam doença ao homem ou animal sadio. Então, tem algumas bactérias como Bartonella, Leptospira, flavivírus. E classe 3 são micro-organismos de elevado risco individual e risco limitado para a comunidade. Então, são agentes biológicos por transmissão por via respiratória, né, que causam patologias potencialmente letais, para as quais existem medidas de tratamento ou prevenção. Então, tem a peste, o antrax, arenavírus no Novo Mundo. E classe 4 são micro-organismos de elevado risco individual e elevado risco para a comunidade, são agentes biológicos com transmissão por via respiratória ou transmissão desconhecida, que causam patologias humanas potencialmente letais para as quais ainda não existe medida de tratamento ou prevenção. Então, a gente tem, por exemplo, alguns arenavírus do Novo Mundo, como o filovírus como ebola, Marburg, né, as febres hemorrágicas de Lassa. Existem, né, um grande número de zoonoses, né, bem conhecidas, né, e seus agentes etiológicos, né, a esquistossomose, que é causada por Schistossoma mansoni, né, o helminto, a doença de Chagas, que é causada por um Trypanosoma ativo, um Trypanosoma cruzi, leishmaniose, a peste, que é causada pela bactéria Yersinia pestis, né, a febre maculosa, que também causa uma bactéria de Rickettsia, a leptospirose também, né, a raiva, que é causada por um vírus, vírus, e agora a gente tem SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Nessa zoologia de campo, mais especificamente, tá, essa daqui a gente vai reforçar essas medidas de biossegurança, né, higienizar as mãos com frequência, então com sabão ou álcool em gel, o uso obrigatório de máscara facial em todos os momentos e um distanciamento mínimo, né, de 1,5 metro entre usuários. Isso é super importante, né, a gente mantendo essas 3 medidas, como a maior parte das atividades são em área externa bem ventilada, né, a gente não tem um risco muito alto de transmissão. No entanto, né, existem locais de alto risco, né, são transporte, né, entre o campus 1 e o nosso campo, né, então, durante o transporte, a gente vai utilizar máscaras em 95, né, que vai conferir um mais alto grau de proteção para a gente durante esse transporte, né, um ônibus escolar aberto, então a gente também não tem uma boa ventilação e a densidade de pessoas no ônibus vai ser baixa, a gente está fazendo somente com o mínimo de
alunos necessários realmente que precisam particular. Os banheiros, né? Os banheiros são um local perigoso de infecção porque acumulam aerossóis, né? Um local fechado. Então, é uma só pessoa de cada vez no banheiro. E a gente pede que vocês usem máscara no banheiro. Então, por exemplo, escovação de dente é feita em área externa, né? Não é feita no banheiro. Então, vocês vão usar o banheiro somente para as necessidades fisiológicas e para tomar banho, né? Então, vocês vão tomar banho de máscara, por favor. E as refeições, né? As refeições são feitas em área externa, com distanciamento máximo, né? Que a gente vai conseguir com as mesas grandes que vão ser colocadas. As barracas são individuais. Então, cada um vai dormir separadamente, né? Sem dividir o mesmo ar. Além dos riscos causados pela pandemia de Covid-19, né, a Zodicamp tem riscos inerentes, né, que podem ser riscos de acidentes, como a contaminação acidental com perfuro-cortantes, né, que podem transmitir eventualmente HIV, hepatite, tétano, né, acidentes ocupacionais, que são lesões corporais, né, torções, fraturas, cortes, contaminações com água e alimentos, envenenamentos por reagentes químicos ou animais peçonhentos. Então, vocês têm que ter em mente esses riscos para evitar uma parte desses riscos relativamente simples, né? Basta ter cuidados que são essencialmente comportamentais, assim como as medidas de prevenção com SARS-CoV, né? Então, principalmente manter a atenção. Então, a Zodicamp tende a ser uma disciplina que leva um cansaço assim, pronunciado. Então, vocês têm que se monitorar para quando vocês estiverem muito cansados, né, prestarem mais atenção, normalmente nesses momentos que acontecem os acidentes. Ter calma quando fizer todos os procedimentos, né? Então, a pressa normalmente leva também a muitos acidentes. Então, a gente tem bastante tempo no cronograma, então a gente não precisa se apressar e manter a concentração e evitar conversas, né? O que vai auxiliar a evitar esse tipo de acidente. Vocês vão trabalhar em equipe, né? A equipe é mais de uma pessoa, então contem também com a sua equipe para auxiliar e se vocês tiverem algum problema, evitar comportamentos de risco, né? Correr, pular, se jogar, fazer de conta que teve acidente, traquinagens, né? E tentem manter em mente a localização espacial e o tempo, né? Ou seja, quando o sol vai nascer, quando o sol vai se pôr. E a meteorologia, acho que a gente não vai ter muito problema com chuva, mas é sempre importante. Também fiquem em silêncio, né? O hospital fica longe, então vocês têm que ter em mente que qualquer acidente vai levar em um deslocamento aí de pelo menos aí 1h30 até chegar a uma unidade de saúde razoavelmente equipada e nesse momento especificamente, né, os hospitais são um local de risco. Os equipamentos de proteção individual que precisam ser trazidos para a cabeça são chapéu, boné ou capacete, né, para evitar os galhos que entrem nos olhos, sol, chuva, pedras que podem rolar, né, um protetor solar, né, para evitar ultravioletos, evitar insolação, proteção facial, para evitar respingos, vapores e aerossóis. Então, a gente está trazendo máscaras para as atividades de laboratório. Proteção ocular também, evitar respingos e corrosivo. Então, a gente tem óculos para os momentos de laboratório. Proteção dos membros superiores, né? Então, a gente vai utilizar luvas de procedimento, né? Mas também pode ser importante em alguns locais para revisão de armadilha e manuseio de químicos. E para os membros inferiores, né, se vocês tiverem perneira, eu aconselho trazer perneira, calça sem furos, né, um sapato fechado, de preferência permeável, para não seja muito, não precisa muito nesse momento. Né. A proteção do tronco, né, um colete pode ser legal, né, é importante ter nesse colete, né, se fosse um local aquático, né, um colete de flutuação, ou um colete de sinalização em locais onde tem potencialmente atividades ilegais como caça. Tragam seus jalecos, né, se vocês tiverem jalecos de laboratório, para a gente fazer pelo menos alguns procedimentos.
e uma gandola, né, se vocês tiverem, e um impermeável, se vocês tiverem também, embora eu acho que não seja necessário. Em alguns lugares, né, quando tem muita chuva, pode ser muito crítico. Outro princípio, quando vocês saírem para o campo, é sempre trazer água, pelo menos 1 litro, né? Se vocês tiverem cloridine também é importante. Para ter uma lanterna de cabeça, um facão, uma faca. Né? Se tiverem bússola ou GPS, também é importante. Ter um isqueiro também é importante, na medida onde, se vocês se perderem, né? Pode ser um bom método de sinalização, ou eventualmente para fazer uma fogueira, se vocês estiverem perdidos à noite, e um agasalho, né? O ideal é vocês terem um curso de primeiros socorros. Então, esse é o tipo de roupa de campo, né, que é a primeira barreira de proteção que a gente tem, né, com calça, manga comprida, pés fechados, né, calça sem furos. Isso é essencial, é importante para carrapato, né, tem zoonoses transmitidas por carrapato, e sem abertura da pele, né, camisa por dentro da calça de preferência. Em locais com muitos carrapatos, né, vocês podem passar fita e loção de permetrina 1% nas pernas e no abdômen. Para as armadilhas eu vou detalhar, né, nossa roupa de transporte dos animais. E a gente precisa atentar também para a gestão adequada dos resíduos, né, levando, então, segurança ao pessoal e ao meio ambiente, né? Então, os químicos não devem ser descartados no meio ambiente, né? Eles podem ser descartados, por exemplo, em garrafas de vidro ou garrafas PET adequadas, e a gente vai trazer de volta para João Pessoa, para a empresa de lixo infectante e químicos recolher. Então, a gente não vai descartar também material biológico no meio ambiente, esse material normalmente é trazido de volta. E os perfurocortantes, a gente vai ter recipientes especiais para perfurocortante. O local do trabalho, a gente vai fazer um perímetro, né, em volta do local de trabalho, né, pessoas externas não entrarem em contato. A gente vai ter um laboratório e uma mesa de trabalho, né, e cada um tem seu posto de trabalho onde ele fica, e distanciado socialmente. Então, esse é o tipo de isolamento que a gente vai fazer para evitar justamente um contato de pessoas com material infectante que a gente vai trabalhar. Nesses locais, de preferencialmente, são abertos ou com uma boa ventilação. E o tipo de mesa de trabalho que a gente utiliza é uma mesa forrada com saco de lixo biológico. Cada aqui um borrifador com desinfetante, né, e um becker com desinfetante para os instrumentos cirúrgicos. A gente tem também outros itens que eu vou detalhar durante a nossa prática, né? Os desinfetantes para prevenir a disseminação de micro-organismos são sabonete, né, álcool etílico, né, superior a 77%, né, normalmente utiliza até 70%, hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária pelo menos 2,5%, pelo menos em 10 minutos, né, para esterilizar. Isso é válido, por exemplo, para as máscaras, ou cloreto de alquil, lisol ou CB30. Né? As luvas devem ser apropriadas para o uso, né? Eu vou detalhar isso mais em detalhe. E após o final do trabalho, né, a gente desinfeta os objetos e desinfeta a equipe, mão, corpo e sapato com borrifador. Ok, então vou parar aqui. O resto a gente vai fazer no campo, a metodologia de transectos e armadilhas. Obrigado. Então, eu vou compartilhar aqui mais uma apresentação que o professor Helder sempre faz normalmente no começo, né, sobre as normas de zoo de campo, né? Então, então a gente pede para vocês terem pontualidade, né? Principalmente na nossa saída, a gente deve sair às 8 horas do sábado, né? E pronta disponibilidade tanto das bagagens quanto dos equipamentos, né?
quando a gente chegar no campo, né, a prioridade na chegada no campo é fazer o acampamento coletivo, né, e a organização dos equipamentos de coleta e, por último, o material pessoal, a fixação das barracas, ok? Então, primeiro a gente organiza o material coletivo e, por último, o material pessoal das barracas. É necessária a participação em todas as atividades, né, independentemente da experiência, ou seja, mesmo se vocês têm experiência, por exemplo, em mamíferos, vocês têm que participar de todas as atividades de mamíferos. É proibido jogar lixo, né? A gente tem locais apropriados para o lixo e no campo cada grupo tem que obedecer seu cronograma, né? A gente não precisa correr atrás para cobrar pela execução das atividades e pela pontualidade. Vocês vão ter o cronograma e tem que respeitar esse cronograma à risca. Vocês precisam trazer, né, de itens pessoais, um estojinho de primeiros socorros, né? É importante ter pelo menos, né, algumas band-aid, gás, um desinfetante para pequenos cortes, um analgésico, um anti-inflamatório, isso é importante. A barraca de campo e os acessórios para dormir, os calçados, né? Calça, agasalhos e camisas claras, uma capa de chuva, isso daqui eu já disse, um boné, chapéu, canivete. Lanternas de cabeça, né, e pilhas. É bom ter pelo menos uma máquina fotográfica por grupo. Hoje em dia todo mundo tem celular, né, tem uma máquina. Um cantil para água, então isso daqui já foi colocado. Repelente é importante, né. Hidratante, a gente não vai precisar de prato, talher e copo, mas é bom trazer pelo menos um copinho de plástico, né, para escovar os dentes. E se vocês tiverem alimentos de preferência ou restrições, podem trazer alguns. Ok? O que vocês vão precisar além disso é caneta, um caderninho de campo, né? Pode ser um caderno simples, um relógio, né, para vocês estarem pontuais, toalha de banho e roupa de banho. Né? E artigos de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, creme dental, desodorante. Ok, pessoal? É isso. Obrigado. E boa sorte para todos nós.